para vocês o que hoje realmente tem de evidência. Não é uma verdade, é sempre algo para a gente poder direcionar a nossa prática clínica, para a gente ter um pouco mais de, até mesmo, de segurança para as aplicações, e entender, de repente, se a técnica vale a pena a gente ficar ali martelando em cima de determinada situação com a técnica, e às vezes não tem evidência nenhuma, zero, e você está ali martelando e não está tendo resultado. E já poderia ter aberto mão da técnica há muito mais tempo, né? Então, nos ajuda também a entender e ter ali uma eleição da melhor técnica possível para o uso do paciente. O que acontece muito quando a gente fala de prática baseada em evidência, não sei se vocês têm esse... Está habituado, né, com a prática baseada em evidência. Aquela tríade, né? É a expertise do profissional, a preferência do paciente e a melhor evidência disponível. Tá? E esse que é o problema, a melhor evidência disponível. Hoje a gente tem uma qualidade baixíssima dos estudos, baixíssima. Não é só na área do dry, não é só na fisioterapia, de uma forma geral. Por vários motivos. Ou o desenho não é tão interessante, ou o número de participantes, normalmente é muito pequeno, você acaba não conseguindo realmente fazer um trabalho com um número de participantes tão grande. Lidar com gente é muito complicado, se for outro ponto. Fazer experimentos com pessoas é muito complicado e às vezes não é possível fazer, né, algumas coisas, e alguns estudos são todos voltados às vezes para animais, o que para evidência científica é praticamente quase que nulo, não serve para a gente como tomada de decisão. Então tem várias complicações, às vezes a revista que aceitou não é uma revista com alto impacto, né? Ela não tem tanta confiabilidade, que hoje nós temos várias revistas que são revistas predatórias, né? As pessoas pagam para o artigo ser publicado. Então isso é muito comum, então tem várias revistas que publicam vários trabalhos, mas a grande maioria ali nem passou por um crivo realmente de um comitê para falar se o trabalho realmente é bom ou não. A pessoa simplesmente foi lá e pagou e o artigo está publicado. E isso é o que mais tem, principalmente quando envolve tecnologias, medicamentos, porque existe todo um conflito de interesse. Eu falo sempre com o pessoal, falo, se eu for fazer algum trabalho, e a gente está com um projeto bem forte de começar a fazer os trabalhos dentro do Dry, é um complicador porque eu tenho um conflito de interesse, eu dou curso da formação, mas eu vou fazer assim mesmo, por vários motivos, tá? Por vários motivos. Eu entendo que as evidências que hoje tem para o Dry, elas ainda não são suficientes para a gente martelar e dar certeza em tudo. Mas a grande maioria das técnicas não tem também evidência. Se você pegar a RPG, por exemplo, tem evidência quase que nenhuma. Você pegar a quiropraxia, não tem evidência quase que nenhuma. A principal, por exemplo, a questão da quiropraxia, que é o complexo de subluxação, vários estudos já mostraram que não existe, que não acontece essa subluxação. E aí? Aí a quiropraxia não presta? Ela não serve? Então a gente também tem que entender como que tudo isso tem sido conduzido. Muitos trabalhos ainda precisam ser melhor elaborados, né? E o mais importante, os resultados clínicos, tá? Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão me escutando, beleza? Tranquilo, né? Faz um joinha aí para eu saber que vocês estão me escutando, beleza? Legal. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não? Ou vocês só estão vendo minha cara redonda mesmo? Beleza? Legal. Muito bem.
Deixa eu só mudar um negócio aqui, que eu não estou conseguindo mudar. Pronto. Eu botei vocês aqui do lado para ver a carinha de vocês, senão eu não consigo ver se vocês me chamarem aí. Seguinte, essa apresentação eu fiz ela recentemente, agora nesse último sábado, para o ECAF, o Encontro Acadêmico, que contou com 250 participantes, foi muito legal, bem interessante. A minha palestra foi a primeira, eu fiquei o dia inteiro, ainda fiquei lá e depois ainda para beber. Então, tipo assim, eu aproveitei bastante um pouco dos finais de semana que eu tenho livre, mas foi muito legal para trocar uma ideia e fazer uma palestra um pouco diferente do que eu gosto de fazer, tá? Então, vamos falar sobre as evidências para a prática clínica na terapia manual intramuscular. Algumas coisas eu não vou me ater, principalmente quanto à questão do DRY, especificamente sobre a nomenclatura, que é uma coisa que a gente já conversou. Então, a principal ideia hoje é trazer para vocês o que? Justamente discutir essas principais evidências que tem para o uso da terapia manual intramuscular e também sobre os trigger points. E também entender como que isso pode ser associado a outras técnicas e os caminhos para as novas pesquisas que têm surgindo. Não custa nada lembrar sempre sobre as questões de nomenclatura, uma vez que a gente fala sempre o dry needling, e eu falo muito terapia manual intramuscular, a gente tem o trigger point dry needling funcional, mas no fim das contas a gente está falando exatamente a mesma coisa. Porém, é muito importante a gente sempre lembrar que a característica da terapia manual intramuscular é sua característica manipulativa, que é isso que me traz, por exemplo, essa conexão com a fisioterapia. Então, a questão da pistonagem, da rotação, o objetivo ali dentro de uma função, pensando sempre em trazer ali uma função para o nosso paciente. Então, por isso que ela tem essa característica aí da terapia manual intramuscular, tá? Eu vou passar aqui algumas coisinhas. Acho que a gente não precisa mais falar sobre principalmente as diferenças da acupuntura, né? Mas não custa nada lembrar de alguns efeitos fisiológicos, né? O principal deles é justamente o efeito ali de destruição e de lesão das placas motoras, né? A partir do meu agulhamento, fazendo que as placas de actina e miosina elas voltem a se contrair de forma mais interessante. O alongamento das estruturas do citoesquelético, do citoesqueleto a partir do processo de rotação do meu tecido conjuntivo. Lembrando que quando eu faço essa rotação, eu acabo gerando uma remodelação tecidual por atividade elétrica, que acaba gerando nesse tensionamento das minhas fibras, vasodilatação, e a parte também eu vou ter uma sensibilização periférica, né? A partir justamente do meu agulhamento, isso vai gerar toda uma cascata de processos inflamatórios, gerando uma ação anti-inflamatória logo na sua sequência, tá? E eu tenho também a teoria do portão, que é o que gera a minha competição, trazendo ali o estímulo mais das minhas fibras A delta, sobrepondo as fibras C de dor. Então, por distração, eu vou trocar de dor ali. O meu cérebro vai dar atenção para o local onde eu quero, a partir do meu estímulo com a minha agulha, para que ele não gere ali uma tensão no outro local da dor. Então, e também o nosso efeito placebo, que eu tanto adoro, tanto gosto do efeito placebo, que eu acho que faz parte. Tudo, na verdade, vai fazer parte das nossas aplicações, né? Lembra sempre que 30% daquilo que a gente faz na nossa prática clínica, ele tem envolvido o efeito placebo, que está envolvido que é o relacionamento, tudo aquilo que a gente já fala ali dentro do curso. Bom, dentro da primeira evidência que eu quero trazer para vocês é sobre os eventos adversos que vêm surgindo com a partir da aplicação. O último trabalho que vem falando sobre isso trouxe um estudo prospectivo com 39 fisioterapeutas, com mais de quase 8.000 atendimentos, relatando aí pelo menos 19% de eventos adversos, que estão dentro hematomas, sangramento e dor, e nenhum evento grave. A grande questão dentro dos eventos graves que têm surgido, a gente tem alguns que são bem complicados.
Então a gente tem aqui, por exemplo, gente, qualquer coisa vocês colocam no chat, tá? Porque eu não consigo ver vocês e só aparece no chat alguma coisa. Boa noite, Stephanie. Beleza? Que aí, como vocês ficam tudo sumido, eu só consigo ver o chat depois. Então, um dos principais eventos adversos que a gente tem é justamente o quê? Pneumotórax. Esse é o mais documentado, esse é o mais conhecido dentro das evidências, e principalmente por imprudência e na realização de agulhamentos a 90 graus na caixa torácica. Recentemente, a gente teve um trabalho que mostrou uma infecção pós-artroplastia de quadril e fez o agulhamento logo após o processo de cirurgia, não respeitando aí pelo menos 6 semanas de pós-cirurgia para poder fazer o agulhamento. Então foi feito um agulhamento muito recente, o que gerou um processo de infecção nessa prótese. Ela não avançou, foi feita toda a medicação e o paciente ficou bom. Mas fica o alerta quanto ao pós-cirúrgico, né? Da gente respeitar aí um mês, pelo menos um mês e meio, respeitando aí esse período para a gente poder iniciar os agulhamentos, tá bem? E um caso agora recente que aconteceu foi justamente o que? Uma lesão de nervo ulnar. Algo extremamente raro, muito difícil de acontecer. Possivelmente isso aconteceu por agulhamento realmente profundo, né, no antebraço, e a gente deve criar sempre um alerta quanto a isso. Eu, nas últimas turmas, eu tenho mostrado alguns agulhamentos cada vez menos agressivos, tá? Eu antigamente talvez eu mostrava agulhamentos mais profundos, agulhamentos que chegavam bem próximo do nervo, e quando eu li esse estudo me bateu um certo sentimento de preocupação, né, de se isso começa a virar moda, tá? Então eu tenho até pensado em fazer uma nova atualização dessa aula, mandar para todo mundo a respeito desses agulhamentos mais profundos e gerar justamente esse alerta. Tá? Então, dentro dos eventos adversos que a gente tem hoje, os documentados são isso. Tem pouca coisa, por exemplo, de lesão de ciático, é pouco comum, principalmente porque ele é muito bem protegido, tem muita musculatura, né? Então é bem mais complicado de ser lesionado, ele é um nervo bem mais robusto. Então, dentro de eventos adversos que a gente tem de evidências, danos que a gente deve se preocupar é com isso realmente. Uma preocupação sempre me bate é a associação de recursos e, né, recentemente a gente até mostrou essas associações malucas no, no grupo, né? E não tem qualquer tipo de evidência desse tipo de associação, até mesmo porque a gente está associando muitas vezes recursos que vão trazer o mesmo efeito, ou um exagero, né? Então aqui a gente tem um cliente aqui praticamente deve ter umas 30 agulhas ou mais, certamente umas 40 agulhas no dorso todo, mais a técnica de ventosa que foi aplicado, mais eletro, no outro ali, tudo junto, né? Se bobear, deve ter agulha até debaixo ali das ventosas. Então a gente deve ter uma preocupação com isso, principalmente o quê? Eu tenho que entender que todos os efeitos que eu tiver, por exemplo, em cima do meu tecido, na minha pele, eu estou ali provocando um efeito local. Então, muitas vezes, eu estou fazendo o mesmo recurso e para a mesma coisa. Então, a perda de tempo eu considero até enganação para o nosso cliente, porque se melhorou, o que realmente melhorou? E é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu usei o agulhamento, usei o ventosa, usei o TENS, e o que realmente melhorou? O que trouxe ali de benefício para o meu paciente? Eu tenho que ter certeza disso. Então, eu não encontrei qualquer evidência para associação de recursos que hoje o pessoal tem usado muito, principalmente o que? Com o uso de ventosa. Então, não tem nada trazendo aí na literatura hoje, tá bem? Eu acredito muito mais num uso separado, principalmente quando eu vou associar o movimento. Se tem se usado hoje, principalmente a ventosa, associando o movimento, que é o que se utiliza muito com o uso que é da liberação miofascial, tanto instrumental quanto a manual.
faz muito mais sentido eu fazer isso de forma separada do que botar aqui em estático tudo que esses recursos aqui. Tá? Se alguém tiver alguma experiência e está fazendo isso na clínica e está funcionando, por favor, me avisa. Tá? Mas realmente não achei nada que justifique esse uso dessa forma. Quando a gente vai falar de evidência, é sempre muito complexo, como eu falei para vocês. Hoje a gente tem os evidencioterapeutas, né, que só tratam se tiver alguma coisa escrita no papel. São pessoas que não conseguem pensar um pouquinho além disso e esquecem de uma premissa, pelo menos na minha visão, minha humilde visão, que as pessoas, elas são pessoas, são seres humanos e elas não são necessariamente exatamente como é ali no papel, num trabalho científico, e elas têm, às vezes, expectativas diferentes. Quando o cliente está ali, você e o cliente, várias coisas acontecem, vários insights, inclusive, na sua mente, e que você acaba oferecendo para o cliente. E o que não contempla nas evidências científicas. Eles tentam, muitas vezes, comparar recursos, tentam ver o seguinte, pegar determinados públicos, e a gente sabe que as pessoas são extremamente heterogêneas. A gente fala muito sobre a expectativa do cliente. É diferente, por exemplo, se é um cara que chega para mim com grande expectativa de que eu vou fazer o agulhamento e ele vai ficar bom, é diferente. É diferente. Ele vai receber o tratamento de forma diferente. E a gente não pode ignorar isso, né? E outra, eu entendo que é uma forma também de diferenciação de mercado. Imagina se todos os profissionais trabalhassem exatamente igual, somente o que é trabalhar na evidência. Eu estou vendo um monte, por exemplo, atividade física é padrão ouro para absolutamente qualquer coisa. Tem um tanto de fisioterapeuta que só trabalha com exercício. Aí eu pergunto, qual que é a diferença dele para um educador físico? Para esse cara que só prescreve exercício? Não vai ter diferença nenhuma. Então a gente passa a entender que muitas vezes a gente tem alguns outros recursos que a gente pode agregar valor, que pode inclusive dar resultado para o nosso cliente, mas de forma que a gente consiga também o quê? Se diferenciar no mercado. Isso, é considerar os resultados clínicos também que eu tenho, né? Do que exatamente só a técnica. Então tem gente, quando a gente fala de evidência, já fica igual o Michael Jackson, né? Já fica ali só comendo a pipoquinha, vendo o bicho pegar, né? Só para ver as tretas. Eu essa semana arrumei briga com tanta gente. Semana passada, essa semana eu tô bem light, eu não tô querendo participar de nada, não quero brigar com ninguém. Então, quero ficar quietinho na minha, sossegado. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, já vou começar aqui com o pé na porta, falando sobre os trigger points. Esse é um trabalho que saiu recentemente e de 218 artigos, só foi possível aproveitar 13 trabalhos falando sobre trigger points. A qualidade deles dentro do Pedro, né, da pontuação do Pedro, variou aí de 4 a 9, ou seja, uma média 7, o que é bem interessante. Então, foram encontrados 8 meta-análises. Então, o topo da pirâmide normalmente são as revisões temáticas com meta-análise, ou seja, pega todos os trabalhos que tem e faz uma revisão e depois analisa todos esses resultados de forma mais fria, né? Mas mostrando o seguinte, que o agulhamento ele traz uma redução da dor, aumento do limiar à dor à pressão quando comparado ao grupo controle, ao grupo simulado e a outros tratamentos. Entre 6 a 12 meses, o Drainir não foi favorecido para diminuir a dor. Então, não foi estatisticamente o que é significativo. Então, o que traz essa informação? A longo prazo, o meu agulhamento para o tratamento de trigger point, ele não vai ter resultado. Tá? De 6 meses a 12 meses, eu já não tenho resultado da clínica. Então, eu faço agulhamento, daqui 6 meses, se eu avaliar esse paciente, possivelmente não foi sustentado. Mas aí que não entra na minha cabeça é justamente por que uma pessoa está avaliando o resultado de uma intervenção que eu fiz agora. Eu quero saber se ele ainda está bom 6 meses depois
12 meses, um ano depois. Durante esse período aconteceu um tanto de coisa com esse cara. Não é só do agulhamento, não. A maioria dos estudos, todos eles avaliam assim, né, de médio e longo prazo. Acontece um tanto de coisa com o paciente durante esse período que é até maluquice eu querer buscar algum tipo de desfecho. Mas é isso que normalmente ele é comparado, tá? Quando eu comparo, deixa eu tirar essa. Quando eu comparo o dry needle por exemplo, com um tratamento totalmente simulado, para resultados funcionais foi interessante, mas quando comparado, por exemplo, com outros tipos de tratamento, o agulhamento não teve resultado. Entendo novamente que as questões funcionais elas dependem justamente do quê? Eu faço um tratamento, faço um controle da dor e a partir dali eu vou trabalhar a parte funcional para melhorar ela, para capacitar ela. É muito comum a gente ver resultado com os nossos pacientes, a melhora funcional, mas não é uma restauração de melhora funcional. Eu não agulho, o cara sai andando, pulando, saltitando. O objetivo sempre é fazer o quê? Controlar a dor e depois eu trago o paciente para trabalhar a parte funcional. Então, pensando em funcionalidade, o dry needling também não teve o que um efeito estatisticamente interessante, tá bem? Quando a gente fala sobre dores de cabeça, dores de pescoço e tudo mais, tem evidência moderada para o aumento da amplitude de movimento, mas muito fraco para a qualidade de vida. Então a gente não observa quando a gente faz testes avaliando, por exemplo, o SF36, avaliar a qualidade de vida pós-agulhamento, a gente não vê evidência para isso, tá? Mas é recomendado para aliviar a dor no pescoço e ombro a curto e médio prazo, principalmente quando a gente fala para tratar tensões nas regiões musculares posteriores de ombro, inferior, redondo menor, deltoide, e todos eles têm boa evidência e bons resultados para na hora da aplicação. Recentemente, não está aqui dentro desse trabalho, um trabalho falando, tem quem me acompanhou aí no Instagram, viu que eu fiquei bem bravo, comecei a postar um tanto de foto de melhora de ombro. Quem viu aí? Vocês viram que eu postei essa semana? Então, que sai um trabalho, não tá aqui, não coloquei. É o que eu falei, de uma hora para outra surge um tanto de coisa. Falando que o agulhamento seco não pode ser recomendado para dores no ombro e funcionalidade. E uma das patologias que mais a gente tem resultado era justamente o quê? A melhora funcional e melhora de dor em ombro imediatamente após uma aplicação. Então eu posso até mandar para vocês essas fotos recentes que a gente tem de pacientes que tiveram em atendimento e tudo mais. Então o que acontece? Aí eu fui buscar a quantidade de trabalhos, por exemplo, que foram feitos e pegaram pacientes com dores completamente aleatórias. Então, às vezes um trabalho é falando sobre bursite, o outro é sobre tendinite, o outro é uma dor idiopática, o outro é outra coisa, um paciente com pós-AVC. Então, tem um grupo muito heterogêneo na hora de coleta dos dados, o que dificulta pra caramba, porque você não dá para comparar, por exemplo, um paciente com uma dor de uma tendinopatia com um paciente que tem uma dor, por exemplo, por conta de um pós-AVE. Não tem jeito de comparar esses pacientes. Eu não tenho como colocar eles na mesma cumbuca. São completamente diferentes. Eu tenho um paciente ali com uma lesão central. Como é que eu vou comparar com um paciente que está com uma lesão local? Então, muitas vezes, esses trabalhos acabam juntando todo mundo nessa bagunça toda, o que dificulta demais os trabalhos. Mas os trabalhos mais recentes aí, as 15 revisões que tiveram, justamente mostrando melhor da qualidade da amplitude de movimento, dor a curto, médio prazo, longo prazo, sem chance. A Dani está falando aqui, os sintomas podem ocorrer de diversos motivos, físicos, químicos, emocionais, fatores diversos são ativados para desencadear tais sintomas, independente do tipo de intervenção que a gente aplica. Visto isso, é possível, eu posso tratar uma pessoa hoje, ela sai bem, melhora durante a semana,
e na semana seguinte ela tem um estresse, discussão na família, trabalho, daí desencadeia uma série de sintomas, inclusive aquilo que foi tratado. Exatamente, é o que eu, né, conto sempre para vocês, o que é muito comum de acontecer. Né? Então, a gente não pode se afastar da ciência, a gente não pode se afastar disso, e às vezes eu sou extremamente cobrado por não trabalhar tantas questões das evidências, fica parecendo que o curso é fundo de quintal, mas não é não, tá? Trazendo aqui para vocês uma quantidade de trabalhos bem interessantes para a gente se basear de alguma maneira, tá? Essa revisão de 2015 vem falando justamente o quê? De dores no pescoço e ombro associado ao uso de lidocaína. Tá? Então, o que mostrou? Que a injeção de lidocaína é mais eficaz no alívio da dor do pescoço em ombros a médio prazo do que o agulhamento. Então, por exemplo, se o paciente ali a curto prazo, eu tenho bons efeitos do meu agulhamento. Mas, de repente, a médio prazo, se for um paciente mais grave, talvez eu vou ter os resultados com ele com o uso da lidocaína. O problema é, nós somos fisioterapeutas, a gente não pode usar medicamento. Então, pra gente não serve. Entende? Então, eu vou ser bem, como é que fala? Corporativista nesse caso. Pra gente é bom que eu use o agulhamento, tem efeito, eu vou ter ali um resultado com o meu paciente, mas realmente a médio prazo a lidocaína ela traz um resultado melhor do que o agulhamento, tá? Esse estudo de segmento de 2 a 6 meses não procede. Não tem jeito. A ciência ela é assim, ela quer saber o seguinte: o efeito é curto, médio, longo prazo, durou hoje, amanhã. É bom a gente entender isso. E eu explico para vocês justamente isso. Se você quer apagar incêndio, o Dry Needle vai te dar isso. Um paciente, por exemplo, com dor crônica, já tem outras questões, né, que a gente precisa principalmente avaliar. Beleza? Bom, para quadril é muito interessante. Esse trabalho foi um trabalho randomizado, parcialmente cego, com 43 indivíduos em acompanhamento de 6 semanas, dividido em grupo dry needling e injeção de cortisona. Os resultados foram o quê? Similares. Então, engraçado que para ombro o tratamento com lidocaína já trouxe ali um resultado muito similar aliás, a injeção de lidocaína foi superior, né, para o ombro. Já no quadril, os resultados foram o quê? Muito similares. Então, para a gente é muito interessante, muito legal para a gente também fazer o uso para esses pacientes com as disfunções do grande trocânter. Então, que aí envolve as tendinites, envolve bursite, todas essas alterações na região ali do quadril, elas podem ser beneficiadas com o agulhamento. E é um trabalho randomizado, normalmente é um trabalho parcialmente cego ou duplo cego. Esse é parcialmente cego, então ou o terapeuta ou o paciente ele sabia o que estava recebendo. Os duplos cegos são os mais legais, que ninguém sabe exatamente o que está sendo avaliado. Por isso eles têm uma qualidade melhor. Mas esse já é um trabalho bem interessante, 43 indivíduos com acompanhamento de 6 semanas. Muito bom, muito legal, uma evidência legal para a gente poder fazer o agulhamento para quadril. Gente, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Que eu vou passando aqui para você, a gente vai falando aqui. Já para cefaleias, principalmente as cefaleias que a gente fala, cefaleias cervicogênicas, fica fácil da gente entender. Quando a gente está falando cefaleias cervicogênicas, quer dizer que é de origem o quê? Cervical. Então a gente tem que compreender o seguinte: algum problema na cervical eu tenho. Pode ser que de repente o meu agulhamento pode trazer ali um relaxamento e tudo mais, mas de repente eu posso ter alguma alteração estrutural presente ali para que esse paciente tenha essas dores de cabeça. Então tem muito pouca coisa. Recentemente a revista Nice falando sobre as evidências e sobre as recomendações
de técnicas para as dores de cabeça e tudo mais, não recomendaram o uso do agulhamento. Mas por quê? Muito pouco estudo. Tiveram 3 estudos só. 3 estudos que dê para a gente aproveitar dentro da área, né? Então é muito pouca evidência, mas eu tenho certeza que vocês já aplicaram, tiveram resultados, principalmente quando está associado com o quê? Trigger point, o que não é o caso dessas alterações cervicogênicas. Então é evidência insuficiente para defender o uso do agulhamento. Porém, ele foi útil, porque ele se mostrou que, sem muita diferença com outros grupos de terapias que foram utilizados para esses pacientes. Tá? Então, mas ainda a evidência não é uma evidência assim, nossa, show de bola. Então, é algo que a gente vai pensar se a gente vai usar ou não, tudo bem? Mas, por conta disso, 3 estudos é muito pouquinho, tá? Então, isso que acaba ficando um problema. Aí a pessoa fala assim, não tem evidência para usar. Ué, ninguém está estudando, ninguém está fazendo estudo com o negócio, ninguém está aplicando. Por isso eu falo para vocês, aplica, vai descobrir se é funcionar ou não. Matar o paciente você não vai, então não tem problema. Tá? Então, para as cervicalgias cervicogênicas, as dores de cabeça cervicogênicas não tem tanto. Vamos lá, vamos entrar agora sobre a dor lombar, a gente vai acabar demorando um pouquinho mais para falar da parte do lombar, porque aí já tem bastante trabalho. Nós temos aqui, por exemplo, trabalhos que envolvem mais de 800 pessoas para o uso do agulhamento. Esse recente, fresquinho, 2018, então 11 RCTs envolvendo 802 pacientes. Então ele comparou diversos tratamentos. Então o Dramamine foi mais eficaz em aliviar a intensidade da dor e incapacidade funcional. Só que assim, os efeitos dele, quando a gente faz estatisticamente, ele normalmente ele não é superior, por exemplo, quando o uso dele é sozinho. E fica fácil de entender, né? As dores lombares, elas são extremamente multifatoriais, e é uma coisa que eu bato na tecla com vocês, de não utilizar o agulhamento de forma isolada e esperar que ele sozinho vai dar os resultados todos para os seus pacientes. Vai melhorar a dor, vai melhorar a incapacidade funcional, só que eu não posso utilizar ele sozinho. Se eu usar ele sozinho, certamente vão ter outros recursos que vão ter mais eficiência. Por exemplo, as mobilizações, as técnicas de terapia manual, por exemplo, vão ser sempre superiores ou até mesmo à atividade física. Aí entra aquela compreensão sempre que eu gosto de trazer para vocês. Se o meu paciente está com dor, dificilmente eu vou conseguir colocar ele para fazer uma atividade física. Então eu preciso reduzir a dor dele, melhorar a parte funcional e aí eu ponho ele para fazer exercício. Mas isso seria em qualquer outra técnica. Se fosse uma técnica de terapia manual que você utilizasse, você faria exatamente a mesma coisa. Terapia manual e agora vamos trabalhar o quê? Funcionalidade, exercício físico. Porque eu quero que esse meu paciente ele retome as suas atividades. A gente não pode usar as nossas técnicas como se fosse o quê? Remédio. Onde o paciente vai lá, acha que vai tomar um remedinho, e partiu ali, vou sair correndo e melhorei. Então, essa perspectiva também, até mesmo do cliente, ele tem que compreender que isso é parte de um processo de tratamento e não simplesmente o tratamento em si. Mas, tá aí, boa evidência para a aplicação do agulhamento com pacientes com dores lombares. Tá? Normalmente, os resultados vão ser melhores quando não apresentam alguma questão de uma radiculopatia. Então, meu paciente, às vezes, ele pode ter ali alguns sintomas, por exemplo, de formigamento, mas se ele conseguir, por exemplo, sustentar em um pé só, né, nos dois lados, já é um bom indicativo para o uso do agulhamento. Se esse meu paciente ele já tem ali um processo de uma radiculopatia, com perda de força e tudo mais,
pode que os resultados não sejam tão legais quanto você esperava. Aí entra outras escolas de agulhamento e o grande problema é muitos desses trabalhos eles não como é que fala? Eles não detalham como foi feito o agulhamento, o tamanho de agulha, onde agulhou, a quantidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguma questão de radiculopatia, eu posso utilizar um agulhamento a partir de onde? Da minha coluna. Só que muitos trabalhos não usam essa metodologia. Eles usam muito voltado para o modelo trigger point. Então ele busca muito apenas o quê? Os tenders, as bandas tensas, o trigger point para poder fazer o agulhamento. Eles não usam um modelo, por exemplo, que eu ensino para vocês, que é o agulhamento profundo, não usa o agulhamento voltado, pensando, né, do agulhamento a partir da coluna vertebral, que é o modelo do Shangun, que é bem interessante de ser executado, que é o modelo neuropático. Não fazem muito uso do agulhamento pensando apenas no ponto da dor. Então, tem várias limitações nesses trabalhos que, mesmo às vezes com evidência legal, eu fico meio assim, ainda não está bem descrito. Né? Por isso que eu não me apoio tanto a eles por conta disso, porque a descrição deles não é tão interessante. Outro trabalho, com 15 estudos de meta-análise, mostraram os desfechos de dor, ADM, incapacidade, depressão e qualidade de vida. O que ele trouxe? Eficaz em curto prazo para alívio da dor, ADM, qualidade de vida versus intervenção, simulação, placebo, tem efeito na incapacidade, ingestão de medicamento, analgésica e melhora na qualidade do sono. Então, se eu consigo fazer, por exemplo, que eu tenho meu paciente, ele tem uma liberação de opioides mais interessante, possivelmente esse cara vai conseguir dormir melhor. Ele dormindo melhor, eu vou ter uma melhora da dor. É muito mais comum eu ter uma pessoa com dor por conta de um sono ruim do que ele dormir mal por causa de uma dor. Então, a partir dos meus efeitos fisiológicos, o que eu tenho a partir do meu agulhamento, eu consigo também fazer com que esse meu paciente consiga, inclusive, melhorar o sono dele. Não é algo que eu consigo objetivar. Isso é um efeito secundário do nosso agulhamento. Tudo bem? É um desfecho que pode vir a acontecer. E é comum, vocês já observaram com pacientes de vocês, que às vezes ele fala, nossa, eu fiquei bem relaxado a partir de depois que você usou a técnica e tudo mais. Mas lembra, isso é um efeito que secundário, que pode trazer outros benefícios para o meu paciente, mas não é algo que eu tenho que objetivar ou esperar que vai acontecer, porque isso é uma questão muito individual do paciente. Nessa amostra, nesse trabalho, a gente houve melhora de tudo. Mas eu acredito muito mais que é o seguinte, a pessoa sem dor, gente, ela tem uma vida muito melhor. Então, tudo para ela vai ficar melhor. Ela vai dormir melhor, vai deixar de tomar um remédio, vai fazer mais movimento. E às vezes ela fazendo mais movimento, tem liberação mais de endorfina e o sono vai ficar melhor ainda. Então, é uma cascata, né? Que eu venho trazendo para o meu paciente. Outro trabalho que saiu na JOST de 2017, trazendo só artigos de revisão e meta-análise, mostrando ali de 0 a 12 semanas. Então, com redução da dor comparado ao agulhamento simulado. De 6 a 12 meses, ele já mostrou ser útil para diminuir a dor, mas não o efeito do tratamento não foi estatisticamente significativo, ou seja, numericamente ali nos números não foi tão interessante. Então me trazendo uma evidência de baixa qualidade, a moderada, sugerindo que o agulhamento é mais eficaz que nenhum tipo de tratamento, o agulhamento simulado ou outros tratamentos com efeito imediato a 12 semanas de acompanhamento. Novamente, o agulhamento a curto prazo, trazendo boa eficiência, porém, médio e longo prazo, não sendo tão confiável os seus resultados. Você é muitas vezes repetitivo quanto a isso, mas a gente chega a uma conclusão que provavelmente não é indicado para os indivíduos com dor crônica na dor na coluna.
Com o meu paciente com dor crônica na coluna, ele tem envolvido vários outros aspectos que não apenas a dor. Eu tenho ali questões emocionais, eu tenho ali questões genéticas já mais envolvidas, eu tenho já questões sociais, de relacionamento, dos hábitos de vida da pessoa. Tudo isso vai estar envolvido com o paciente com dor crônica. Então, eu concordo e até falo sempre com as pessoas, né? As pessoas me perguntam, e aí, Alex, você usa muito agulhamento na sua prática clínica com seus pacientes? Eu falo, não. Principalmente porque meu paciente é um perfil de paciente com dor crônica. E esse cara é um cara que vem com um monte de outras demandas que não necessariamente só a dor que eu vou precisar trabalhar com ele. É um cara que eu preciso entender como está o estilo de vida dele. É um cara que eu preciso entender se a alimentação dele pode estar interferindo. É um cara que eu vou ter que olhar como é que está o relacionamento, como é que está a expectativa dele com a vida, né? Como é que está o foco temporal, se é um cara que está pensando no hoje, no amanhã, ou só pensando no passado, se é um cliente depressivo. Então, esses pacientes não adianta botar agulha, mas é um cara que também não adianta fazer manipulação, não adianta botar em postura, não adianta fazer atividade física, que ele vai ter uma demanda ali inicial antes disso. Né? Muitas vezes eu uso, se às vezes no dia mesmo o paciente está com a dor muito intensa, eu uso. Reduz a dor, o paciente sai satisfeito. É aquela questão da expectativa, né, que eu falo para vocês de usarem no primeiro atendimento, numa consulta, para que o paciente até mesmo entenda, poxa, esse cara vai me trazer um resultado, ele ficar um pouco mais tranquilo, porque você já usou alguma coisa com ele, já teve resultado. Não tem a menor ilusão que o agulhamento vai tratar essa dor crônica dele, porque esse cara vai passar por um processo longo de recuperação, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo até mesmo para gerar conexão com o paciente e terapeuta. Já para as artroses, artrites, né, de joelho, há evidências muito fortes para o uso, principalmente associado ao eletro, e quando a gente também o que pensa fora da caixinha do trigger point. Né? Já mostrei para vocês que avaliar trigger point é difícil, não tem confiabilidade. Já mostrei para vocês que para fazer o agulhamento de trigger point o negócio é enrolado. Então, mas quando a gente traz um entendimento de que eu posso fazer isso mesmo que não tenha trigger point, os resultados aparecem. Então, tem muitos estudos já mostrando justamente eficaz para redução da dor e a incapacidade, tá? Mas óbvio, este paciente ele precisa de quê? De exercício. Artrose, artrite, esse cara precisa de quê? Atividade física, ele precisa de carga, é um cara que precisa de impacto, ele precisa voltar a ter uma musculatura e uma estrutura óssea decente. Tá? O meu agulhamento ele não vai interferir ali, por exemplo, numa uma regeneração tecidual de cartilagem, não vai fazer o menisco voltar, não vai acontecer nada lá internamente. Primeiro que o nosso agulhamento é superficial, não é mesmo? Para não atingir justamente a cápsula. Segundo, o meu agulhamento, eu preciso estar associando com o quê? Com a eletro, para liberar mais opioides diferentes para reduzir essa dor. Reduziu a dor? Exercício. Padrão ouro, fortalecimento, deixar esse cara forte, aí sim esse paciente vai ficar livre da artrose. Mas boa evidência para melhor a redução da dor e incapacidade. Tá? Eu devia ter trago uma aguinha para mim. Outro estudo também que trouxe também um entendimento mostrou o seguinte: esses pacientes, comparado a placebo, não foi clinicamente significativo, então muitas vezes o efeito foi muito parecido com placebo, mas só tem uma revisão sistemática com 2 estudos, então é baixo, estatisticamente muito baixo para a gente ter aí conclusões a médio e longo prazo. Mas eu já expliquei para vocês que isso não vai ter resultado realmente, um follow-up de 1 mês simplesmente é maluquice a gente querer comparar um paciente hoje e ver se o resultado se manteve durante 1 mês. Então, acho que isso está bem claro para todo mundo. Dentro das disfunções temporomandibulares, o que a gente tem? 4 estudos, escala Pedro, pontuação de 5 a 8 de 10.
tem efeito significativo para aumento do limiar da pressão de dor, diminuição dos níveis de dor, aumenta a taxa de abertura. Então, as evidências são moderadas, sugerindo o uso do agulhamento. A grande questão que muitas vezes se discute muito é sobre os agulhamentos na face, né? De ser desconfortável. Mas o que eu já observei? Normalmente, quem reclama mais, e eu já reparei que as pessoas reclamam mais dos agulhamentos quando foram feitos por dentistas. Entende? Ou seja, a manuseabilidade ali, muitas vezes, não é tão legal, tão boa quanto a do fisioterapeuta. Né? Pelo menos do curso, acho que eu ensino para você direitinho. E o tamanho da agulha também interfere. O pessoal usa agulha muito grande, o pessoal quer fazer agulhamento profundo na face. E eu acho que não é necessário, acho não, tenho certeza, não é necessário para se ter esses resultados. A Ana Paula perguntou: esse estudo e a dor crônica somente na lombar? Sim, na lombar. E as dores crônicas e outras articulações. Falei de joelho, falei de quadril também, já mais para trás. Então, 2018, um trabalho bem legal, 4 estudos, pouco, mas quem trabalha com DTM sabe dos bons resultados, principalmente relaxamento da musculatura masseter, pterigóide, temporal, traz ali um alívio bem interessante para esse meu paciente e a melhora da função. O que eu observei nesses estudos é que normalmente melhora bem a taxa de abertura, a dor reduz pra caramba, mas a taxa de abertura, se ela não for tratada, óbvio, ela vai reduzindo de novo. Então, é aquela história, é abrir ali e aproveitar essa taxa de abertura para melhorar a funcionalidade e começar os exercícios. Não sei quem está aí trabalha com DTM, mas pode continuar utilizando o agulhamento com toda certeza. Eu procurei há algum tempo, quem participa das minhas aulas sabe que a gente fica discutindo sempre essas aplicações para usar para síndrome no túnel do carpo, né? Então, tem esse trabalho que padronizou o tipo de agulhamento, trazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 agulhas, sem que elas perfurem, por exemplo, vasos importantes e não traga maiores prejuízos para o mesmo paciente. Então, desde 2010, tem uns trabalhos de 2010, 11, 12, 18, mostrando evidência, onde eu tenho um agulhamento perineural, trazendo uma redução de dor, incapacidade, melhora da velocidade de condução nervosa sensorial e motora para pacientes com síndrome do carpo, mas pacientes com dores até moderadas, pacientes com dores mais graves, ou seja, aquele paciente crônico, paciente com dor há muito tempo, talvez a gente não tenha resultado, principalmente aqueles que já vêm num processo já de perda de força, perda de funcionalidade, ou aquele paciente que até, inclusive, já passou por cirurgia e continua sem movimento, porque a partir daí eu já tenho aderências e que complica muito para a gente poder fazer isso. Aproveitando, eu não coloquei aqui, mas falando sobre cicatrizes. Não, infelizmente, as evidências são baixíssimas ainda para aplicação em cicatrizes. Tá? Hoje o que a gente tem, que é padrão, que funciona muito melhor, são as técnicas realmente de terapia manual. Se você quiser utilizar para um processo ali de remodelação, você pode utilizar. Mas as técnicas de terapia manual são mega superiores para isso. Tudo bem? Aproveitando, não coloquei, mas lembrei que eu tinha que falar. Agora entrando nas tendinopatias. Hoje, dentro do agulhamento, as tendinopatias é o que mais tem de evidência para o agulhamento, tá? Em termos assim de qualidade, né? Então a gente tem 4 estudos, por exemplo, mostrando melhora entre 36% e 55% das tendinopatias, tendão de Aquiles e epicondilite, tendão patelar com melhora de até 72%, mostrou grande eficiência também para as tendinites de glúteo, inserção proximal de isquiotibiais, aquele agulhamento profundo que eu mostro para vocês que o pessoal não gosta de fazer, né, lá no bumbum, mas é bem legal. Então, para as tendinopatias,
tem bons resultados. Se você associar com o eletro, isso potencializa mais ainda os nossos resultados. Agora, para faceite é um dilema. Tá? Eu encontrei aqui um RCT com uma revisão sistemática com 84 pacientes com faceite plantar. Teve redução significativa na dor quando comparado com placebo. Já uma revisão sistemática com meta-análise, onde teve 20 trabalhos, aí ele teve uma comparação com onda de choque, laser, órtese, radiofrequência, o agulhamento, bandagem, só que teve resultados pífios, todos esses trabalhos. Aí eu realmente não consegui compreender sobre essas intervenções, mas para a prática clínica eles se mostram ineficientes para as faceites plantares. O que eu observei? Normalmente esses trabalhos eles são muito focados nas aplicações locais. Poucos trabalhos, ou quase nenhum, teve, por exemplo, uma análise biomecânica da coisa, que é aquilo que a gente discute. Será que essa faceite, qual que é a origem dela? É de uma rigidez de quadril? É de um trigger point ou uma lesão infibular? E os estudos não trazem isso. Mas, localmente, aquele tratamento ali mostrou totalmente ineficiente dentro desses 20 trabalhos, qualquer um desses recursos. Nem o agulhamento, outro de choque, laser-terapia, órtese, bandagem, nenhum deles trouxe eficiência para as faceites plantares. Ana Paula falou que fez do glúteo, ficou com alívio da dor por aproximadamente 1 mês. O follow-up dela de 1 mês, médio prazo, foi muito bom. Né? E 6 meses. Tem que ver agora o follow-up de 6 meses para ver se manteve os resultados. Muito bem. Legal. E quais são os próximos desafios para o uso do agulhamento? O que hoje tem-se, de repente, outros trabalhos onde a gente, de repente, pode migrar, pode correr? Né? A gente tem os trabalhos com pacientes com câncer, onde eu tenho esse trabalho que foi falado sobre pacientes com câncer mais avançados e com presença de dor miofacial, presença de trigger point, então onde trouxe alívio de dor para esses pacientes com aplicação local, né, focado totalmente em trigger point, com bons resultados associados a outros recursos medicamentosos. Pacientes pós-acidente vascular cerebral, esse trabalho a gente já mostrou com pacientes com espasticidade e fez ali um trabalho em baropodometria, fazendo agulhamento em gastrocnêmio e tibial anterior, trazendo uma melhora justamente do apoio desse paciente da baropodometria, trazendo ali uma perspectiva muito grande para quem trabalha com neuro, para ser um recurso onde eu melhoro ali a questão funcional, a questão estrutural, para depois eu trabalhar a parte funcional. Esse trabalho já mostrou a melhora da parte da performance da pessoa, né? Trabalhando também novamente agulhamentos em isquiotibiais para melhorar justamente no trabalho do salto vertical, né? Então houve melhora da altura e esse paciente ele não apresentou, por exemplo, dor antes de fazer a aplicação, porém fica uma ressalva, não recomendaria, caso vocês tenham um atleta e tudo mais, fazer essa aplicação antes de fazer uma competição, tá? Porque para competição a gente tem que entender que qualquer coisa pode foder a vida do nosso paciente, do nosso cliente. Então, não use um agulhamento com a expectativa, não, você vai melhorar a parte funcional. Isso não está claro ainda. Tá? Isso não tem evidência ainda. A gente tem uma expectativa, que é uma coisa que a gente vai estudar agora com os atletas de CrossFit, tentar entender se existe melhora com todos os pacientes, como que é o nível de dor, se esse paciente se pode de repente prejudicar ele numa competição ou não. Nesses últimos trabalhos houve melhora funcional, o paciente não relatou dor. Porém, eu já tive relatos de alunos que fizeram o uso
e o paciente reclamou de dor. Então, eu não recomendo que vocês usem antes de competição. Ainda não está claro sobre essa melhora. Existe uma possibilidade bem interessante, mas não dá para bater o martelo ainda não, tá? Porque não tem quase nada. E fica a expectativa justamente nisso, do uso do agulhamento para uma prevenção de lesões, né, para melhorar a performance. Nos Estados Unidos já li algumas coisas, quem trabalha com atletas, o que eles estão fazendo? Eles estão avaliam toda a biomecânica, por exemplo, do gesto esportivo e busca fazer os agulhamentos justamente nestes músculos, de forma que preventiva. Então eu faço agulhamento, põe lá um tênis e tudo mais, em todos esses músculos, para depois o cara poder fazer o treinamento e tudo mais, e fazer ali o gesto esportivo, fazendo com que de repente o músculo fadigue menos, ou, né, ou tenha ali uma proteção de dor que vai prejudicar esse atleta. Então é uma coisa um pouco aberta, são possibilidades que ainda precisam ser entendidas, precisam ser trabalhadas, mas tem todo um universo aí de entendimento. O que é o mais importante que a gente precisa sempre pensar? Como que eu vou usar o agulhamento? Que horas eu vou usar? Se de repente essa intervenção realmente vai me trazer ali maiores resultados, isso eu preciso ter claro na minha cabeça. Vai ter paciente que vai melhorar? Vai ter paciente que vai melhorar. Mas vai ter uma galera que não vai melhorar. Isso é fato. Isso é certeza. Vai ter alguns pacientes que não vão melhorar com nada que a gente vai fazer, né? Então a gente vai ter que pensar. Então, dentro daqui também de ferramentas que a gente tem. É o cinto do Batman. A gente tem que ter ali um cinto com várias possibilidades na nossa cabeça, até mesmo para onde a gente vai. Vai ter cliente que muitas vezes é só conversar que vai melhorar. Vai ter pacientes que vai ter que botar lasers, vai ter que botar a mão. Se você não botar a mão para ele não ter tratamento. Então, isso vai acontecer de forma frequente e isso faz parte. Deixa eu parar de compartilhar na tela. Beleza? Então, a gente tem que ter isso muito em mente, tá? Dentro do que tem de evidências, estão ficando mais claros, é nesse sentido. Mas existe toda uma possibilidade de muita coisa deve ser feita. Vocês estiveram com seus pacientes e tem muita coisa do dia a dia que vocês estão vendo que faz uma simples aplicação e o paciente sai de lá assim, ó, bom no estalo. E eu não tenho como, tipo assim, metodologicamente, eu não tenho como falar para você se vai ser assim com todos os pacientes. Com certeza não vai ser assim com todos os pacientes, porque senão a gente podia parar tudo, para todas as outras técnicas, vai todo mundo só agulhar. E não é bem assim, não é assim que funciona, né? É vocês entenderem realmente como uma ferramenta, é entender quando que ele pode trazer um benefício, quando você pode acelerar o processo de recuperação do seu paciente, e é isso, é ter como um diferencial para o seu atendimento, a sua característica, tá? Não vai resolver tudo, mas também não tem nada que resolve tudo, né? A Dani está falando, essa semana eu tive uma tensão enorme do piriforme, 3 pontos de trigger point, foi o colega que fez o agulhamento e liberação facial, show. É bom, piriforme então tem ótimos resultados, é bem legal, é bem interessante, apesar de ser doloroso, mas é bem legal, porque não chega, né? Eu tenho que ter agulha para poder realmente chegar lá a fundo, senão tem jeito, aquele negócio de ficar lá com o cotovelo e tal, no paciente, isso mais dói do que qualquer outra coisa, né? Mas é isso aí. Legal. Dúvidas? Alguma pergunta? Vou abrir o áudio de todo mundo. Vou deixar o negócio aqui agora bem bagunçado. Foi ótimo, Alex. Bem bagunçado agora. Todo mundo tá todo ligado. Aí agora, tá vendo? Cara, vou pegar agora no pulão que não tá, ó. Por exemplo, a Stephanie. Eu aposto que a Stephanie já até dormiu. Beleza? Legal. Gente, tô aqui. Gente, fica claro quanto
dentro do que a gente tem de tendência, daquilo que vocês podem extrapolar, pode trabalhar ali com mais segurança. Eu acho o seguinte, a técnica, ela não é perfeita, não tenho essa ilusão e também nem vendo para vocês como isso, né, que vai resolver o problema de todo mundo, mas os trabalhos estão aí. Não percam, dar um conselho para vocês, uma coisa que eu tomei para essa semana, não percam tempo querendo brigar com gente que é igual pombo. Você sabe? Já ouviram, né? Então, tipo assim, cara, não adianta a pessoa ficar te enchendo, mas não tem evidência, não sei o que, aqui, ó. Vai lá estudar. Você não é obrigado a passar nada para ninguém. Você é profissional, você não é obrigado a ter que provar nada para ninguém, muito menos para outro colega. A sua responsabilidade é com o seu paciente, dentro daquilo, utilizar recursos que vão beneficiar ele, não vou colocar ele em risco. Né? Então, essa é a minha preocupação na hora que eu estou passando a técnica. Eu tenho que passar, eu tenho que ensinar. Eu não posso simplesmente, não tem evidência, então agora não vou ensinar. Com esse tanto de trabalho, com esse tanto de tendência, eu vou simplesmente falar, não vou ensinar, não, porque não tem evidência. Então, eu vou ensinar o quê? Entende? Eu vou ensinar a fazer exercício, que é o que tem evidência. Padrão A, que tem exercício. Nós somos fisioterapeutas. Nós, historicamente, somos profissionais holísticos. E quando a gente fala de atendimento holístico, é aquele atendimento que é multifatorial, ele é multimodal. Eu tenho vários recursos para poder utilizar. É físico, é térmico, até mesmo as questões funcionais. Eu tenho ali outras questões que estão envolvidas, muitas vezes até o nosso próprio feeling. Tanto é que, recentemente, várias terapias holísticas entraram no hall. Né? Inclusive, né, o reiki, os florais. Nossa, você fala demais, gente. Hoje você falando de mim, gente? Meu Deus. Entende? Então, tipo assim, todos esses recursos, eles estão à nossa disposição. Pra gente. Eu tô te escutando, Mariana. Não, tô falando. Não é você que eu tô falando, não. Tô falando com meu marido aqui. Tá vendo? A pessoa falar mal de mim na minha cara. Olha só. É desse não, professor. E tô gravando isso. Ótimo. Então, então o que acontece? A gente tem que entender não, tô fazendo aqui. Eu tenho esses recursos a nosso dispor, eu tenho que usar, mas de acordo com suas características. Tem muita coisa, por exemplo, eu não gosto. Eu fiz o curso, por exemplo, as formações de quiropraxia, de RPG e tudo mais. Uso muito pouco. Mas por quê? É a minha característica de atender. Isso deve ser respeitado e eu respeito demais os profissionais. Por conta disso, o mais importante é saber usar da forma correta e sempre trazer resultado para o seu cliente, que é a nossa obrigação. Não é diferencial, lembra? Trazer resultado é obrigação nossa. Beleza? Ótimo. Show. Legal. Clareou. Oi. Faz mais. Faz mais disso. Vamos fazer.